Bom dia, Deus! Diz aqui São Morirão mais uma vez, alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado por entrar em nossa presença, por permitir, Pai, que possamos chegar a Ti. Nos protege de todo o mal dos falsos e mentirosos. É o que te pedimos. Feche teus olhos, vou orar por você. Pai amado, Pai querido, cura, liberta todo, ressuscita, Pai. Recupera a vida de cada um. Visão, depressão, dores intensas que não existem cura, Pai. Cura. Eu te peço em nome de Jesus. E você que tem qualquer um problema, confie em Deus e Ele te curará. Só confie nele. Tome cuidado com os falsos e mentirosos. Deus está alertando a todo momento. E hoje, em 2026, estão distorcendo a palavra de Deus. Estão colocando certo como errado, ou errado como certo. Os bens, o dinheiro acima de Deus. O homem acima de Deus. Estão pagando mal com mal. Estão mentindo a todo momento. E Deus, o Espírito Santo, fala a todo momento. O pai da mentira é Satanás. Afastem-se dos maus e dos mentirosos. Vamos continuar. Lucas, capítulo 7, versículo 24. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João, que saíste a ver no deserto uma cana abalada pelo vento, mas que saístes a ver um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com preciosas vestiduras e em delícias estão nos passos reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que, entre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do que João, o Batista. Mas o menor no reino de Deus é maior do que João. Quer dizer que qualquer um que entrar no reino de Deus, o menor possível é maior do que João Batista, quando o homem na terra. E todo o povo que o ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor: a quem, pois, compararei os homens desta geração? E a quem são semelhantes? Veja, isso aqui cabe para hoje, em 2026. Olha o que Jesus fala. São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porque veio João o Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: aí um homem comilão e beberrão de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Veja se hoje em 2026 as pessoas estão assim. Fala o que for da palavra de Deus ou de Deus, eles vão achar alguma coisa para jogar que as pessoas vão a Satanás, aos mentirosos. Estão fazendo isso, torcendo. Deus alertou a todo momento: vão distorcer minha palavra, o mal vai virar o bem vai virar o mal, a justiça a injustiça, a verdade vira mentira. Está acontecendo hoje. Deus virou o diabo. E o diabo, para eles, virou Deus. Falsos crentes seguem falsos messias. Enganam-se porque querem. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça
e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu, o fariseu que o tinha convidado falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Veja que poucas vezes Jesus fala: a tua fé te salvou, porque ela tinha fé. Poucos têm fé, mas a maioria é curado pela fé de Deus, pela fé de nós que cremos em Deus, que pregamos a palavra, que seguimos a Deus. A maioria é curado por nós, por nós assim, que pedimos a Deus e Deus nos atende dessa forma. E poucos, raramente, são curados pela própria fé, que era para ser todos nós sendo curados pela própria fé, porque Deus atende a cada um que pede. Capítulo 8. E aconteceu depois disto, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola: um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu frutos a 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogavam, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Veja que Deus, ele quer salvar todos, mas não mostrando a você de forma direta. Ele quer que você saiba. Hoje, ele já avisou: os mentirosos, os falsos, os que estão distorcendo a palavra para o mal, envergonhando o nome de Deus, afaste-se deles. São falsos e mentirosos, e o pai deles é Satanás. E mesmo assim, muitos pagam o mal com o mal. Jesus manda pagar o mal com o bem. Então voltem para Deus, recebam o pão da vida, abençoados, sejam curados.